Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que nos quer, neste tempo da Quaresma, nos penitenciando em orações, também vivendo as nossas conversões. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós começamos o tempo litúrgico chamado Quaresma, um tempo de rezar com mais profundidade, de reconhecer também com mais humildade nossa condição de pecadores. Tempo também de manifestar a nossa caridade, a nossa vontade de entender mais a razão, o sentido do maior sacrifício deste mundo, o vivido por Jesus Cristo, o sacrifício da paixão, da morte, mas também a alegria da ressurreição. É um tempo de penitências, penitências com sentido. É importante a gente pensar nisso. Não basta fazer penitência, penitências vãs. É preciso que as nossas penitências tenham sim sentido. Hoje, quando você for à igreja, para a celebração da palavra ou a celebração da Santa Missa e receber as cinzas, você vai ouvir do sacerdote ou do ministro as seguintes palavras: convertei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho de Jesus precisa fazer sentido neste mundo de hoje. Precisa significar muito na sua vida, porque é palavra de vida. É Jesus apontando para você e para todos nós os caminhos que Ele acha melhores para cada um de nós. Antigamente, antes do Concílio Ecumênico Vaticano II, se falava as seguintes palavras: do pó vieste e ao pó te tornarás. É claro que isso aí era falado, há muitos anos, antes do Concílio Vaticano II, mas ainda tem certo sentido. Nós, neste mundo, somos finitos. Infinita é nossa vida junto com Deus. Por isso, pensando na finitude de nossa vida, nós devemos sempre lembrar que precisamos de aproveitar este tempo que Deus nos dá para contribuirmos com nosso Deus na construção deste mundo. A gente percebe que muitas pessoas poderiam fazer muito mais para o reino de Deus, para que o mundo fosse melhor, e às vezes deixam de fazer. É preciso aproveitar esse tempo. Quem sabe a Quaresma vai nos motivar para isto, Hoje, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, está lançando para todo o Brasil a campanha da fraternidade do ano de 2019, cujo tema é Fraternidade e Políticas Públicas. E o lema: serás libertado pelo direito e pela justiça. É tirado do livro de Isaías, capítulo 1, versículo 27. A campanha da fraternidade tem muito a ver com a nossa caminhada. Há mais de 50 anos, a Igreja Católica se serve das campanhas da fraternidade, desta ferramenta, para difundir as vontades de Deus e as necessidades do povo de Deus. É um tempo rico, propício para entendermos mais as diretrizes da Igreja, aquilo que é necessário de pensar e de refletir. E é através e fundamentados no Evangelho de Jesus que acontece as campanhas, ou de uma outra passagem da Bíblia, mas
todo o contexto é cristológico, é a partir de Jesus, né? Também hoje na Quaresma, nós queremos lembrar que é um tempo propício para a oração, para a conversão e para a penitência. É claro que rezar, orar, nós rezamos o ano inteiro, né? Mas neste tempo é propício, é próprio, é bom que nós tiremos um tempo a mais, quem sabe para os nossos pequenos retiros, né? Vai aí para o seu quarto, lá para o quintal, leia um bom texto. Hoje tem tanta coisa boa na internet também, né? Enfim, faça oração, aproxime-se de Deus. A oração nos coloca nos braços e no colo de Deus. Faça isso, reze, ore, se encontre com Deus. Também a questão da conversão, as mudanças tão necessárias. A cada dia nós descobrimos que precisamos sim de algumas mudanças, né? E o profeta Joel, aí já na liturgia que será lida, que foi lida na quarta-feira, ou que ainda vai ser lida, né? Para quem vai à missa na parte da tarde, né? Joel fala assim, o profeta Joel: rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor, o vosso Deus. Ele é benigno e compassivo. Coisa bonita que o profeta fala, o profeta Joel. Rasgai o coração e não as vestes. O que quer dizer isto? Arrependa de coração mesmo, de verdade mesmo. Não é uma coisa só externa, só de pele, não. Não é um arrependimento aparente, não. É um arrependimento que brote de dentro do seu coração, que arranque manchas, às vezes tão antigas, né? O profeta motiva as pessoas para isto e para acreditar num Deus compassivo. Deus não quer, Deus quer que nós arrependamos dos nossos pecados, é porque Ele não gosta do pecado. O pecado é aquele que distancia Ele de nós, nós de Deus e dos irmãos. Isto vai contrário à lógica de Deus, às vontades de Deus. Deus quer um povo mais unido, mais próximo um do outro, né? Não é com distâncias que nós vamos conseguir as coisas. E a Quaresma, este tempo próprio para arrependimentos verdadeiros. Eu fico pensando, ouvindo o profeta Joel falar rasgai o coração, eu fico pensando nas nossas celebrações. É litúrgico, né? Que em toda missa, em toda celebração da palavra, faça-se o rito penitencial, né? Depois da acolhida que o padre faz, ou que o ministro faz, acontece o rito penitencial. É hora de lembrar dos nossos pecados. Mas é interessante, parece que isso foi assim, automatizado. Às vezes nem lembramos que é uma hora de pedir perdão a Deus. Às vezes rezamos mecanicamente a oração penitencial. Ou escutamos o coral cantando, às vezes nem é preciso de rezar, não. O coral canta para nós, né? E o pecado fica esquecido, fica de lado. Não provoca em nós o arrependimento necessário, não lembramos dos nossos pecados. Por isso, uma sugestão: quando você for à missa, ou você for na celebração da palavra, na hora do rito penitencial, lembre sim, olha, essa semana fiz isso e isso que não foi bom, não foi certo. Eu preciso de me penitenciar, preciso pedir a Deus perdão deste pecado. Às vezes nem é um pecado tão grave, né? Às vezes é um pecado venial, mas é bom sim se libertar, tirar essas coisas não tão boas ou ruins
do nosso coração. Valorize mais o rito penitencial da missa ou da celebração da palavra. Agora, uma curiosidade bíblica, né? O apóstolo Pedro gostava muito do profeta Joel. Pedro, às vezes, se servia do que foi escrito pelo profeta Joel para fazer as suas falas, né? Como que a história é interessante. Quando São Pedro viveu, havia 700, 800 anos que Joel tinha vivido, né? E a gente fica agora sabendo, né, como que a história é importante. Pedro era um admirador do profeta Joel. É tempo de pensar também, gente, que o pecado existe. Parece que nós vivemos num tempo que pouca coisa ou nada é pecado. Engano nosso. Triste engano. O pecado existe sim. Pecado é quando nós contrariamos os projetos de Deus. É quando nós maltratamos alguém, humilhamos as pessoas, oprimimos pessoas. Quando nós deixamos de ser úteis ao mundo. Quando nós deixamos de servir a Deus na construção do seu reino. Né? Quando nós dificultamos a vida de alguém, as calúnias. Existe sim uma diversidade de pecados. Né? As nossas posturas. Né? Mas parece que agora é moda dizer que não existe pecado. Por mais moderninha que seja algumas profissão de fé, né? Existe sim pecado. Né? Nós seremos santos, sim, lá junto de Deus, perfeitamente santos. Até porque que lá é que está a igreja triunfante. Aqui é uma igreja militante, né? Agora, a plenitude da nossa fé é lá, junto de Deus, de Nossa Senhora. Mas enquanto estivermos aqui na terra, somos sim pecadores. E é preciso reconhecer os nossos pecados. São Paulo, na liturgia da palavra de hoje, né? Falando ao povo de Corinto, falou assim: em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. A quaresma é tempo para isto, para nos reconciliar com Deus. No Evangelho de São Mateus, capítulo 6, Jesus fala de uma forma assim bem clara, que ele não admite, que não é bom a hipocrisia. No tempo de Jesus, havia muitos teatros, né? E no teatro, o artista colocava uma máscara, né? Para mudar de personagem, de aparência, né? Isso é que seria assim, uma nova visão da pessoa, uma nova aparência da pessoa. Não era a pessoa verdadeira. Também no sentido religioso, na vida de cada um de nós pode acontecer isso. Nós vivermos assim, do lado de fora uma coisa, por dentro outra. Isso chama hipocrisia. Jesus quer que a nossa fé seja uma fé verdadeira, coerente, sem hipocrisia. Você que já foi à missa, você viu esse evangelho. Você que vai hoje à noite, preste bem atenção. Jesus não concorda com as hipocrisias deste mundo, né? E agora, pensando na campanha da fraternidade, eu quero hoje começar colocando o hino da campanha, que é muito bonito. Você já vai entrar no clima da campanha da fraternidade do ano de 2019, né? E nos próximos programas, com certeza, nós estaremos refletindo, buscando entender. E, antes de encerrar o programa, antes de colocar lá o vídeo da música, da campanha, eu quero te convidar, faça a novena da quaresma. Procure aí na sua paróquia, né, no escritório paroquial, os livrinhos, organize os seus grupos e faça a reflexão da quaresma e da campanha da fraternidade deste ano de 2019.
Então, volto a dizer, nós falaremos muito sobre a campanha da fraternidade durante toda a quaresma. Por enquanto, fique com este hino tão bonito da campanha. E até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Eis que o Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Que neste tempo quaresmal nossa oração transforme a vida, nossos atos e ações. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Foi no deserto que Jesus nos ensinou a superar toda ganância e tentação. Arrependei-vos, eis que o tempo já chegou, tempo de paz, justiça e reconciliação. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Em Jesus Cristo uma nova aliança quis o Senhor com o seu povo instaurar. Um novo reino de justiça e esperança, fraternidade onde todos têm lugar. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Ser um profeta na atual sociedade,